Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Na aula de hoje, nós vamos destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz. Também nós vamos elucidar, ou seja, nós vamos comprovar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Ao final da aula, nós vamos expor que a Bíblia nos proporciona viver uma vida de humildade. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar no primeiro trimestre do ano de 2022 a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. A nossa leitura bíblica em classe está na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, versículos 11 a 13. Também na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus, capítulo 4 e o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A verdade prática, a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela não só anula, ela destrói os conselhos das trevas, as mensagens satânicas, diabólicas, e nos torna humildes diante de Deus. Todos aqueles que se tornam humildes diante de Deus se tornaram humildes porque deram lugar à palavra de Deus. E a palavra de Deus fez neles, fez em mim, fez em cada um que receberam a palavra de Deus essa transformação, essa renovação, porque toda soberba, todo orgulho, todas as mensagens satânicas são destruídas, são anuladas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, diz-nos a introdução. Ela anula os conselhos do mundo e nos torna humildes, porque a palavra de Deus é viva, ela faz esta transformação nas pessoas, anula e destrói todos os conselhos do mundo e nos torna então pessoas humildes diante do Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. A Bíblia ainda transforma a vida da pessoa inteira. Não transforma apenas uma área da sua vida. A Bíblia transforma a pessoa em todas as áreas da sua vida, seja na área emocional, seja na área psicológica, seja na área espiritual e também na área física, porque sendo mudado por dentro, com certeza a pessoa terá comportamentos que agradam ao Senhor, e esses comportamentos eles são direcionados, eles são guiados pela palavra de Deus já no coração, na vida daqueles que a receberam. A Bíblia é um verdadeiro guia para a vida daqueles que a obedecem. Se obedecermos a palavra de Deus, ela então vai sempre nos guiando conforme a vontade de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, estamos obedecendo a voz de Deus, estamos sendo guiados por Deus por meio da sua palavra. Quando a obedecemos, então essa palavra ela nos guiará para caminhos que vão sempre agradar o nosso Senhor. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a palavra de Deus, ela testifica de Cristo e guia o homem para a vida eterna. Só a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, guia o homem para a vida eterna. Nenhum outro livro tem esse poder de guiar o homem para a vida eterna. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 1, no versículo 21 da sua carta. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, ele assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza. A natureza do homem, a natureza pura com a qual Deus criou, ela foi corrompida pelo pecado, ou seja, pela desobediência do homem. Mas Deus, por meio da sua palavra, ele quer restaurar o homem, dar ao homem uma vida pura, dar ao homem uma vida eterna. Então, Deus restaura a todos aqueles que creem no seu Filho. Para que o homem seja restaurado, ele precisa crer em Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo pode transformar o homem por meio da sua palavra. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição. A Bíblia é a palavra viva de Deus. É a voz de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Por que a palavra de Deus ela é eficaz? Porque ela produz um efeito.
ela produz um efeito. Tudo aquilo que produz efeito é porque tem vida. A palavra de Deus tem vida e ela produz esse efeito por ser uma palavra viva. Os israelitas negligenciaram servir a Deus. Foi uma negligência dos israelitas. Então os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar essa palavra, a palavra viva, a palavra de Deus. E esta palavra, ela transforma o homem, porque ela é viva. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro que cometeram os israelitas. Os israelitas sabiam dessa verdade. E por isso, por saberem, foi que eles negligenciaram. Eles não obedeceram. Uma coisa é você ser ignorante. O ignorante, ele não conhece, ele nunca ouviu, ele não sabe, e ele erra porque ele não conhece. Ele erra porque ele nunca ouviu falar. Todos aqueles que ouviu falar e que conhecem, eles negligenciam. Assim aconteceu com os israelitas. Eles sabiam, mas não obedeceram, que é diferente de ignorar quando não se sabe. Os cristãos não devem cometer os mesmos erros que cometeram os israelitas. Deuteronômio 32, capítulo 32, os versículos 46 e 47, diz assim: Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa vida. Quem tem a palavra de Deus tem vida. Quem não tem a palavra de Deus está morto espiritualmente, está no caminho das trevas. Mas quem tem a palavra de Deus vive na luz. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então os israelitas deveriam não negligenciar essa palavra, porque esta palavra seria vida para eles. A palavra de Deus é viva, porque o Deus da palavra é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo e a sua palavra é viva. Quando deixa eu me ver aqui. Quando obedecemos a palavra de Deus, nós somos livres. Livres do quê? Livres do juízo de Deus e livres também da morte eterna. Somos livres do juízo de Deus e livres da morte eterna. Em João 12, 48, Jesus disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Veja que quem julga é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus. Então quem julga é Deus. O juízo de Deus, ele é feito conforme então a sua palavra. A Bíblia descreve 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, em João capítulo 11, versículos
11 a 14, nós vamos ver que a morte física é a morte quando a alma se separa do corpo. Veja o que disse Jesus quando vieram avisar a ele que Lázaro havia morrido. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram então os discípulos ao Senhor: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Mas eles cuidavam que Jesus estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse claramente aos discípulos: Lázaro está morto. Então aqui nós temos a morte física. Também tem a morte espiritual. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos que a alma se separa de Deus. Então, quando há morte espiritual, significa que a alma está separada de Deus. Veja o que diz Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, Deus estava falando da morte espiritual. Em Gênesis 3:18, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus por causa da sua desobediência, por causa do pecado. Ou seja, naquele momento, eles estavam mortos espiritualmente por causa da sua desobediência, por causa do pecado. Ou seja, a comunhão do homem com Deus neste momento foi cortada por causa do pecado. Veja o que disse Isaías no capítulo 59 e o versículo 2 do seu livro. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Veja o que? As vossas iniquidades, o vosso pecado, as vossas desobediências faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a morte espiritual, quando a alma se separa de Deus. Agora existe também a morte eterna, que é a que o comentador descreveu no seu comentário. A morte eterna. A morte eterna é a separação do homem para com Deus. Ou seja, não é Deus que se separa do homem, é o homem que se separa de Deus por causa do pecado, por causa da sua desobediência. Essa morte também é chamada de segunda morte. Apocalipse capítulo 2 e o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Também Apocalipse capítulo 20, o versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está falando do arrebatamento da igreja, quando irão ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos esses não sofrerão o dano da segunda morte. Então é o que nos diz aqui o versículo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, o versículo 4,
20, o versículo 14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Isso vai acontecer no final do milênio, quando nós chamamos do juízo do grande trono branco. Também Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8 diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui nós vemos então a morte eterna. Então, quando obedecemos a palavra de Deus, somos livres do juízo de Deus e da morte eterna. Por quê? Porque quando obedecemos a Deus, vivemos com Deus, temos a palavra de Deus na nossa vida, temos fé e esperança da salvação, vamos ser arrebatados para viver com o Senhor, não a morte eterna, mas a vida eterna. Todos aqueles que não têm Cristo e morrerem sem Cristo, vão então viverem a morte eterna. Mas quem tem Cristo viverá a vida eterna. Continuando aqui, próximo slide. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito de falar ao coração do homem, pois ela não volta vazia. E aqui nós temos Isaías 55:11, que diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, a palavra de Deus é viva e ela fala ao coração das pessoas. Lucas capítulo 4 e o versículo 36 diz assim: e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Era Jesus que estava expulsando os demônios pela sua palavra. Então a palavra de Deus, ela tem um propósito: falar ao coração do homem. E quando a palavra de Deus entra em ação, os demônios são expulsos, os milagres acontecem, os tristes ficam alegres, os pecadores são salvos, porque a palavra de Deus está entrando em ação. No dia de Pentecoste, Pedro pregou a palavra de Deus. Em Atos 2, 16 a 21, Pedro se levanta e ele diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, o povo estava zombando porque viram os crentes falando em línguas estranhas no dia de Pentecostes. E eles diziam que todos aqueles estavam bêbados. Pedro então se levanta e começa a falar a palavra de Deus. E ele continua: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, Pedro aqui fala a palavra de Deus e ele continua: e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça ou de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar
o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, em Atos 10, 34, e você lê todo o texto até o versículo 44, você vai ver Pedro também pregando na casa de Cornélio a palavra de Deus. E veja que com esta pregação do capítulo 2, muitos dos que estavam ali, quase 3.000 pessoas, receberam a palavra de Deus na sua vida e foram salvos. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Ela tem o propósito de alcançar o coração do homem e salvar o homem. Na casa de Cornélio, então, Pedro também pregou. O versículo 34 diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E agora ele vai pregando a palavra de Deus. No versículo 44, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Por quê? Porque a palavra fala no coração do homem. Porque a palavra é viva. A palavra de Deus produz efeito no coração das pessoas e as transforma. Então ela tem um propósito, ela não volta vazia. Ela faz uma mudança no coração de todo aquele que a ouve. No primeiro tópico da nossa lição ainda, no item de número 2, a palavra de Deus ainda ela é espada penetrante. A palavra é mais cortante do que qualquer outra espada. A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, pois não existe nada que ela não possa traspassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós já lemos no textual da nossa lição. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Também Efésios capítulo 6 e o verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é penetrante, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é penetrante. Deus conhece o ser humano em detalhes. É o que diz o Salmo 139, os versículos de 1 a 7. Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tu me cercastes por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Então, nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito, a ação da palavra de Deus. Nenhum homem pode se esconder desta palavra.
O homem pode se esconder do próprio homem, mas não se esconde de Deus. Veja que Adão procurou se esconder de Deus, mas ele não conseguiu. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Adão e Eva procuraram se esconder de Deus por causa do pecado, por causa da sua desobediência, mas não puderam se esconder, porque ninguém consegue se esconder da palavra de Deus. O homem não consegue impedir a ação do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito Santo, ele age através da igreja de Jesus. Quando a igreja fala a palavra de Deus, ninguém pode impedir a sua ação. Ninguém pode impedir a ação do Espírito Santo. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus penetre no coração do homem. Ninguém, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra, ela vai, né? Aonde o homem nem imagina. Ela lá chega e ela faz uma transformação na vida das pessoas. Então, o homem, a mensagem, quando é genuína, o tópico 1, ainda estamos no tópico 1, o item de número 3, diz que a palavra de Deus é apta para discernir, Então a mensagem bíblica é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que está no pensamento do homem, o que está no coração do homem, a palavra de Deus consegue discernir. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas motivações mais espúrias são desvendadas, os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e rebeldia também são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida da presença de Deus, pode ser escondida de Deus por meio da sua palavra. A mensagem, quando é genuinamente bíblica, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração das pessoas. Nada pode se esconder de Deus. Por quê? Porque a sua palavra é viva. A sua palavra produz efeitos maravilhosos, efeitos milagrosos no interior, no coração, na mente, na vida das pessoas. O tópico de número 2 fala das armas da nossa milícia. A Bíblia anula os conselhos do mundo. O item de número 1, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Nossa luta é espiritual e, portanto, não usamos métodos humanos. Nossas armas são poderosas em Deus. É o que está em Efésios 6, 13 a 18.
O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. A oração perseverante. Diz-nos assim a palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Agora podemos ver o que são milícias. As milícias são organizações armadas. Quando trazemos isso para a palavra de Deus, a qual Paulo fala das milícias, Paulo estava falando de armas humanas e as armas espirituais. E então aqui em Efésios 6, 11 a 12, ele diz revestivos de toda a armadura de Deus, ou seja, de todas as armas espirituais, revestivos de toda a armadura de Deus, é o que está aqui, né? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que também é espiritual. Então, para vencer o maligno, para vencer o diabo, para vencer as coisas espirituais, nós precisamos de armas espirituais. E ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lucifer, ao ser expulso do céu, caiu na terra e se tornou adversário de Deus. Satanás. Satanás quer dizer adversário de Deus. Assim são todos aqueles que seguem a Satanás. Assim são também todos aqueles que seguem o diabo, são adversários de Deus. Jesus disse aqui em João 8, 43 e 44. Porque não entendeis a minha linguagem? Jesus estava falando aqui àqueles que estavam perseguindo ele. E ele diz, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí ele diz assim, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que, ao cair Satanás na terra, ele se tornou um adversário de Deus. E também são adversários de Deus todos aqueles que o seguem. Agora, Satanás é um diabo, ele é um enganador, ele é mentiroso, ele é perseguidor da igreja de Cristo. Todos aqueles que perseguem a igreja de Cristo são filhos do diabo,
porque mentem, porque enganam, porque perseguem o reino de Deus, porque perseguem a igreja do Senhor Jesus. 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a quem o diabo usa para perseguir a igreja. O diabo usa todos aqueles que estão disponíveis a ele. E quem está disponível ao diabo? Todos aqueles que perseguem a igreja. Todos aqueles que querem o mal para o reino de Deus. Quando Paulo falava do anticristo, disse sobre esta grande perseguição, que não só acontece agora, mas que acontecerá com mais intensidade na grande tribulação. É o que está na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos persegue, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra Deus, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui Paulo estava falando do anticristo na grande perseguição, com grande intensidade, né? Contra aqui os judeus, quando ele vai querer se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então hoje o diabo, o Satanás, ele age também, ele age roubando. Ele quer roubar a alegria da igreja. Ele quer roubar a salvação da igreja. Ele quer roubar a paz da igreja. Ele quer roubar o homem que está servindo a Deus para estar fazendo a vontade dele. Por isso é que Pedro disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao seu derredor, porque nós cremos que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, guardando a nossa vida. Mas o diabo está procurando uma brecha para entrar e roubar a sua salvação, tirar a sua salvação. Então, ele age roubando, ele age enganando, ele age influenciando as pessoas a se comportarem maldosamente. 1 de João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno e quer influenciar aqueles que estão em Deus a agirem de forma maldosa. Paulo disse que o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4:4, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O tópico 2 ainda, nos itens 2 e 3, tanto aqui a destruição das fortalezas, que é o item de número 2, e entrando aqui, o diabo se opõe aos valores cristãos, o sistema e dissemina todo tipo de mal, mas o poder de Deus destrói todas as fortalezas do diabo. E aqui entrando também nesse tópico interessante, a destruição dos falsos argumentos. Então,
nós temos aqui então o tópico 2, os itens 2 e 3, fala da destruição das fortalezas, a destruição dos conselhos e também de falsos argumentos. A palavra de Deus destrói os conselhos que são mensagens usadas ou narrativas para afastar a igreja de Cristo e afastar o ser humano da verdade, tirar a igreja de Cristo da presença de Deus e afastar o homem ainda mais da verdade, da palavra de Deus, da verdade do Evangelho. Hoje, muitas ideologias estão sendo criadas por homens e mulheres que não temem a Deus, a fim de destruir a família, destruir também os valores cristãos. Sabemos que todas essas ideologias anticristãs são anuladas e destruídas com o método. Qual o método? O método de persuasão ou convencimento por meio da palavra. É a forma que nós temos para derrubar essas ideologias. É a forma que nós temos para destruir essas ideologias anticristãs, a palavra de Deus. Então esse é o espírito do anticristo. Veja o que disse a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 21 a 23. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Aí o tópico 2, item 4, e também o item 1 do tópico 3. Então o tópico 2, o tópico 2 ainda do item 4, a destruição de toda altivez. Quando nós lemos aqui até o tópico 1 do item 3, nós vamos ver esses assuntos que são maravilhosos. Aqui, a destruição de toda altivez, exemplos de altivez, a rebeldia, o orgulho e todo o sistema soberbo do mundo. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aí nós vamos ver assuntos maravilhosos. Satanás é quem atua na mente das pessoas e a mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. E o item de número 3 continua aqui falando sobre a soberba. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. Então toda altivez e a soberba são humilhadas diante da palavra de Deus. A vida pecaminosa das pessoas a torna soberbas, orgulhosas ou altivas, de modo que essas pessoas se achem livres, libertas para fazer aquilo que querem fazer. As pessoas acham que liberdade é pecar. Liberdade é viver na prostituição. As pessoas acham que liberdade é viver uma vida de prostituição. Liberdade é poder viver nas orgias, nas bebedeiras, nas boates, nas discotecas, enfim. Muitas pessoas acham que liberdade é fazer aquilo que querem fazer, sem saberem
que isto não é liberdade, isso é prisão. As pessoas estão presas ao pecado. A vida pecaminosa das pessoas a torna soberbas, orgulhosas ou altivas, de modo que se acham livres, libertas para fazer aquilo que quer. A palavra de Deus traz à luz essas obras pecaminosas e destrói essas obras, fazendo com que o pecador reconheça que essas obras são más. É o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21. Quando Jesus disse aqui: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, essas pessoas que acham que vivem a liberdade, que liberdade é fazer aquilo que quer, são pessoas que estão presas nas trevas, na escuridão do pecado. E essas pessoas não querem a luz, porque a luz vai trazer as suas obras más e elas serão humilhadas, serão destruídas. A palavra de Deus humilha essas obras que são más. As obras altivas, soberbas e más são humilhadas diante da voz do Altíssimo, que fala através da sua palavra. E o pecador, então, é salvo por Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando a voz de Deus entra no seu coração. O pecador se derrama, porque as suas obras foram manifestas. As suas obras apareceram diante da luz da palavra de Deus. Satanás atua na mente das pessoas. A palavra de Deus é viva e eficaz e atua em todas as áreas, seja na área emocional, na área espiritual, na área psicológica e depois na física, que é o comportamento. Então ele atua na mente e as pessoas expõem o mal com o seu corpo físico. Então a palavra de Deus, ela atua em todas as áreas. Ela limpa toda essa sujeira maligna que está na mente do homem, que está no coração do homem, que está no interior do homem. Esta sujeira que foi semeada, essa sujeira maligna que foi semeada pelo diabo no interior do homem, ela é limpa através da palavra de Deus. Quando o homem se sujeita a Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele se dispõe então a obedecer a Cristo, a obedecer a sua palavra. É o que diz Tiago no capítulo 4, versículos 7 a 10 da sua carta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, como que nós podemos vencer as tentações e os ataques do diabo? Obedecendo a palavra de Deus. É assim que toda soberba é destruída, que toda altivez é destruída, que todo pecado é destruído, obedecendo a palavra de Deus. E aí então
A graça de Deus passa a dominar a vida daquele que se coloca diante do Senhor. Passamos a sermos então beneficiados com o favor imerecido de Deus. Qual é o favor imerecido de Deus? A graça. É assim que o pecador é salvo, pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé na palavra de Deus é o caminho para sermos alcançados por sua gloriosa graça e misericórdia. Então a fé é o caminho para a graça. E a graça, alcançando o homem, salva a sua alma. O soberbo deixa de ser soberbo quando alcançado pela palavra de Deus. O soberbo é liberto da sabedoria terrena e diabólica. O soberbo é transformado, é mudado, muda o seu comportamento. O seu comportamento soberbo, altivo, agora é transformado. Agora ele tem um comportamento humilde, um comportamento que agrada a Deus, porque a sua palavra o alcançou. E a palavra de Deus trouxe a ele fé, e ele foi então dirigido, guiado para a graça de Deus. O tópico 2 ainda, o item 2, e todo o tópico 3 vai falar da humildade. O tópico 2, o item de número 2, fala sobre a humildade. Cristo é o nosso exemplo de humildade. A humildade é uma virtude cristã. Por isso, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Veja que a humildade é uma virtude. Uma virtude cristã. Porque o exemplo de humildade é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele morreu, Cristo morreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento, ele deixou a sua glória para encarnar no corpo de homem e sentir as nossas dores e aflições. Isaías 53, 3-7 está escrito que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele, que sofreu, que era desprezado, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores o levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então veja que Cristo é o nosso exemplo de humildade. Ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava nos dando exemplo de humildade. Jesus perguntou aos discípulos: entendeis o que vos tenho feito? Quer dizer, após Jesus ter lavado os pés dos discípulos, Jesus pergunta para eles: entendeis vós o que vos tenho feito? Ora,
se o Senhor e Mestre, se eu sou o seu Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Aí ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ao tomar uma criança nos braços, Jesus nos ensinou as características de um verdadeiro cristão. Então, veja que, ao lavar os pés dos discípulos, Jesus nos deu exemplo de humildade. Mas quando ele tomou uma criança nos braços, Jesus nos ensinou as características de um verdadeiro cristão que vive humildemente na presença de Deus. Então, para entrarmos no céu, aqui na terra temos que ter as mesmas características emocionais de uma criança. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estavam preocupados com ser maior, alguém que fosse maior, que fosse mais grande, mais poderoso. E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles. E disse para eles, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior do reino dos céus. Então aqui Jesus, ele ensina as características de um verdadeiro cristão, ou uma das características que é ser humilde. Que é ser humilde. Então, amados e queridos irmãos, aqui nós podemos já concluir a nossa lição. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Então ele não tolera a soberba humana, nem rejeitar a revelação divina. Então todos aqueles que são soberbos não são tolerados pelo Senhor. Há de pagar um preço por sua soberbia, por seu orgulho, por sua altivez. E nem aqueles que rejeitam a revelação de Deus, a palavra de Deus. Os israelitas que se rebelaram contra a revelação divina, contra a palavra de Deus, sucumbiram no deserto, se acabaram no deserto, porque negligenciaram obedecer à revelação de Deus. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.